Bom dia, boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar da ASAP para os parceiros locais de USAID e PEPFAR. Por favor, à medida que você vê neste webinar, escreva seu nome, organização e país na caixa de chat. Muito bem, bom dia, boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar do WhatsApp. À medida que você vê neste webinar, por favor, escreva seu nome, organização e país. Muito bem. O webinar de hoje é formação de parceiros locais sobre o requisito de relatórios de inventário de recursos humanos para saúde e direitos do PEPFAR, ano fiscal 22. Meu nome é Karin Ganter-Lucker, eu sou oficial de programas senior para a ASAP. Em primeiro lugar, bem-vindos a este webinar. E Belmiro, next slide. La siguiente. Vamos começar. Bem-vindos a todos. Este webinar, formação de parceiros locais sobre el requisito de relatorios de inventario de recursos humanos de saúde de PEPFAR USAID. Por favor, escreva seu perguntas na caixa de perguntas e respostas, não na caixa de chat. Então, perguntas, você pode escrever na caixa de perguntas do Zoom. Também, por favor, complete breve questionário nos últimos 10 minutos antes do final do webinar. A apresentação do webinar de hoje será enviada por e-mail aos participantes e guardada no website do ASAP em www.intrahealth.org ASAP Resources. A seguinte. Os webinars do ASAP, você pode encontrar, pode ver no website. A ASAP já difundiu 82 webinars para mais de 17.000 participantes. Você pode encontrar os webinars passados na página web de ASAP, www.intrahealth.org, ASAP Resources. A seguinte. Os webinars estão disponíveis em 3 línguas. Você pode escolher a sua língua ou tópico. Webinars
Os webinars apresentados são em francês, inglês e português. A seguinte. Belmiro, a seguinte. Obrigada. Os webinars do WhatsApp, você pode baixar o PDF da apresentação. Também você pode baixar a gravação do webinar na página web. Seguinte. O primeiro lugar, antes de começar, gostaria de apresentar meus caros colegas que apresentarão este webinar. Belmiro Namitambo, assessor de desenvolvimento de capacidades de monitoria e avaliação do ASAP. E Jason Rothenbender, cientista social para ramo da força de trabalho de saúde, Health Workforce Branch, USAID. Now, Belmiro vai apresentar este webinar no português. Belmiro. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Karen, por esta apresentação, por esta introdução. Como já tinha adiantado a Karen, meu nome é Belmiro Namitambo, assessor de desenvolvimento de capacidades de monitoria e avaliação, assim como gestão de desempenho de projetos da ASAP. E como já me foi introduzido, estaremos hoje aqui a discutir estarei aqui a fazer a apresentação sobre o inventário de recursos humanos para a saúde. Estarei também aqui acompanhado do colega da USAID, o Jason Rothenbender, que estará também a nos auxiliar aqui para qualquer questões que possam vir a ter, ou esclarecimentos pontuais que forem a ter lugar durante este encontro. Então, sem mais delongas, vamos começar. Esta é a visão geral da agenda que nós propomos para o dia de hoje. Obviamente, o primeiro passo será a introdução e recapitulação. Como sabem, em outubro tivemos um webinar similar. Agora já viemos com algumas atualizações, então vamos mostrar dar o contexto daquilo que foi atualizado. Vamos também dar uma visão geral daquilo que é o modelo de inventário para HRH que foi atualizado. Ponto 3, vamos também fazer a demonstração do modelo com alguns exemplos hipotéticos, que é para poder entender melhor como é que funciona. Vamos também dar uma visão geral do reporte de dados, como é que pode-se obter a conta da TIM e, obviamente, próximos passos. Ok, depois deste webinar, o que é que se segue para cada um dos participantes, para cada um dos parceiros aqui neste encontro. A recapitulação aqui, neste slide temos aquilo que é a recapitulação e quais são as novas mudanças que foram trazidas neste modelo de inventário para o ano fiscal 2022. Em termos de recapitulação, do lado esquerdo fazemos a recapitulação e do lado direito apresentamos aquelas que são as novas mudanças. Em termos de recapitulação do que é este inventário do modelo da HRH, demos o contexto racional para o reporte do inventário de HRH, que iremos também voltar a dar. Vamos fazer a revisão do processo de reportagem do inventário da HRH, como disse, fizemos no ano passado, esta é uma recapitulação, e vamos também fazer a recapitulação de elementos de dados existentes do ano passado. Em termos de novas mudanças, vai-se apresentar a cronologia para reporte do inventário da HRH atualizado. HRH obviamente, Recursos Humanos para a Saúde, é a sigla em inglês, HRH. Então, vamos apresentar a cronologia para reporte atualizado. Vamos também fazer a introdução de dados novos, mostrar que dados é que são novos, que dados é que não são conhecidos e que, por exemplo, no webinar ou na reportagem que se fez no passado não existiam. E também vamos olhar para alguns cenários que foram atualizados em termos de avaliação do pessoal. Em termos de contextualização, antes de entrarmos, em 2021,
Todos os parceiros da USAID reportaram apoio a 210 mil trabalhadores. Isto representou 51% de trabalhadores de saúde que foram apoiados pelo PEPFAR. Isso em termos monetários, estamos a falar de mais de 600 milhões de dólares que foram gastos pela USAID de Recursos Humanos para a Saúde no ano fiscal 2021. E isso também representa 40% das despesas médias da USAID, do total das despesas das unidades operacionais. Então, isso já mostra que para a USAID isto é um aspecto bastante importante, e isto é consubstanciado pelo nível de recursos financeiros que são usados para tal. O requisito do relatório de inventário, obviamente, a HRH, como muito bem podem saber, captura o pessoal, dados, informação do pessoal que é apoiado pelo PEPFAR e as despesas relacionadas com esse pessoal. Assim que o PEPFAR está a olhar para uma visão de meio e longo prazo, olhando para os próximos 5 anos, é importante para o PEPFAR entender e optimizar esta questão de HRH, porque isto é crítico para alcançar e suster o controle de epidemias. Obviamente, em termos de contextualização, quantos mais dados mais robustos tivermos, permitem uma otimização adicional e aumentam a prestação de contas de investimentos que o PEPFAR faz em HRH, e também dão ao PEPFAR uma visão sobre aquilo que é as várias funções do pessoal, onde estão localizados e qual é a compensação que eles vão tendo. E também os dados de inventário acabam informando de alguma forma o planeamento para a sustentabilidade. Então, já dá para ver quão importante e porque está-se a dedicar, o PEPFAR dedica especial atenção para esta questão do HRH. Então, aqui mostramos aquilo que é o alinhamento do novo inventário de HRH aos relatores de despesas, mas com que tem a sigla ER em inglês. Alguns dos alinhamentos, o primeiro alinhamento é que os títulos de emprego da HRH também são mapeados para as categorias de custo AR. O inventário da HRH também coloca o modo de contratação, ou seja, se é através de salário, for contratado e é assalariado, recebe salário, se for através do contrato, ou então se tem compensação não monetária, que está aliada às categorias de custo também de IR. Vamos ver essas questões mais de detalhes. Também olha para alinhamento entre as áreas programáticas de HRH, que geralmente são iguais às áreas programáticas do IR. O inventário do HRH coleta as despesas que eu mesmo com os relatores de despesa o fazem, e também o inventário da HRH separa despesas de salário, despesas marginais, eu mesmo com os relatores de despesa, ou seja, o IR, fazem. Forem ver do lado esquerdo, chamamos a atenção para que fique atento à nota nos slides que vem, onde faz essa ligação daquilo que é recursos humanos para a saúde, aquilo que são os relatores de despesas, ou seja, RH e IR. Então, sempre que ver essa nota importante destacada embaixo, é mesmo para mostrar que há esta ligação que deve-se ter em conta. Okay. Qual é o formato e estrutura de relatórios do novo inventário da HRH? Temos aqui, apresentamos duas componentes. A primeira que é do modelo do Excel e a segunda que é o modelo de submissão que acontece no DAPT. Como deve saber, já estamos no início do ano fiscal, então a versão final do modelo está disponível já desde o início de outubro deste ano no aplicativo HRH da TIM. Este modelo é preenchido um modelo por mecanismo e apenas uma entrada no modelo por indivíduo é permitida, ou seja, cada uma das linhas do modelo da HRH é suposto ser para a entrada de dados de apenas um indivíduo. Não devemos modificar o modelo, não devemos adicionar ou excluir as colunas, devemos usar e submeter assim como ele está. Depois temos esta componente do modelo, já da submissão do modelo em Excel, neste caso,
para o DATIM. Então, todos aqueles que submetem ou fazem a revisão dos modelos precisarão solicitar uma conta de HRH para poderem fazer esta submissão. Então, todas as verificações, há verificações de qualidade, de validade de dados que serão mostradas depois, mas isso só depois que se fizer o carregamento no DATIM. E, obviamente, há uma série de erros que tendem a acontecer, que precisam ser corrigidas até que o modelo seja aceito, ou seja, a submissão tenha sido feita com sucesso. Mecanismos aplicáveis para relatores de inventário da HRH. Todos os mecanismos que reportam a despesas também devem reportar ao inventário da HRH. Temos esta ilustração aqui, em que à esquerda temos, obviamente, os recipientes que estão debaixo de um parceiro Prime, que está aí no meio. Então, o parceiro sobre recipiente enviou modelos completos individuais de cada um desses parceiros para o parceiro principal, ou seja, o Prime. E o parceiro Prime, por sua vez, consolida e envia um modelo por cada mecanismo. E assim, um modelo por cada mecanismo. Quais são os indivíduos ou funcionários aplicáveis a serem reportados no inventário de HRH? Todo indivíduo que recebeu algum tipo de compensação todo indivíduo que recebeu alguma forma de remuneração do PEPFAR no último ano fiscal, e temos aqui uma ilustração nesta figura, em que mostra em cima no azul, há uma pergunta que faz se o indivíduo, ou seja, em causa, recebeu alguma forma de compensação da PEPFAR no ano fiscal passado. A primeira resposta do lado direito é: se não recebeu nenhuma forma de compensação, então não se faz a introdução de formação deste indivíduo no inventário. Mas se faz, então tem duas componentes. A primeira à esquerda, que procura saber foi salário, contrato ou estipêndio. Se for um destes, entra, sim, devemos fazer a introdução no inventário. Se for também compensação não monetária, que vamos ver mais além, o que também é feita a introdução no inventário. Então, é o que está descrito no lado do nosso lado direito. Compensação não monetária, o que está incluso e o que não está. Então, compensação não monetária é aqui definida, que inclui tudo que é adquirido com o propósito de incentivar trabalho. Não inclui suprimentos ou outros recursos necessários para a realização do trabalho. Então, o que é que está incluído na compensação não monetária? Por exemplo, compra de bens domésticos, vestuário ou outros artigos, para uso pessoal. Não está incluído na compensação não monetária, por exemplo, botas de borracha, bicicletas ou outros materiais destinados a serem utilizados para realizar trabalhos. Da mesma forma, recargas concedidas ao indivíduo exclusivamente para uso pessoal está incluído na compensação não monetária, mas o mesmo para realizar trabalho não está incluído na compensação não monetária. Pagamento de viagens para uso pessoal está incluso, mas reembolso ou compra de viagens para fins de deslocação a um local de trabalho não está incluso na compensação monetária. Então, aqui está-se a dar o exemplo do que é aquilo que é compensação monetária. Tivemos aqui 3 exemplos daquilo que é, daquilo que não é, e também a definição para que melhor se possa aclarar quando estiverem a fazer o crescimento. Cronologia do reporte da HRH para o ano fiscal 2022. Continuarei a fazer a apresentação, mas obviamente o colega Jason Rofenbender estará aqui para prestar qualquer tipo de assistência. Este é o cronograma dos relatores de inventário para o ano fiscal 2022. O cronograma do reporte atual coincide com outros fluxos de dados do PEPFAR, está incluído no calendário de dados do PEPFAR. Então, temos 5 principais momentos. O primeiro momento, obviamente, antes de 1 de outubro, os usuários da TEM solicitam novas contas da HRH. A 3 de outubro, começa a entrada de dados para o quarto trimestre, ou seja, abre-se o espaço para se poder fazer essa entrada de dados. A 10 de novembro, é o prazo de carregamento pré-limpeza para parceiros de limpeza, parceiros de implementação, dizia. A 1 de dezembro, abre o período de limpeza de dados para o quarto trimestre. E nesta altura que os parceiros de implementação submetem dados conforme é necessário.
a 16 de dezembro é o prazo de carregamento de dados limpos para os parceiros de implementação. Então, esses são os principais momentos do processo de inventário de HRH. O que é preciso para completar os requisitos de inventário da HRH? Obviamente, uma cópia do modelo de inventário da HRH, acho que específico para cada unidade organizacional. Uma versão final do modelo estará disponível no aplicativo, como se disse no cronograma, a partir de 1 de outubro. Todas as versões do modelo são aceitas no aplicativo da TIM. Existe um material de orientação do inventário da HRH, pode ser visto no da TIM Zendesk. Depois teremos também, para quem está a ter exposição de Zendesk pela primeira vez nos slides posteriores, também fará-se menção mais já profundo. Os registros internos, estamos a olhar para folhas de pagamentos, recursos humanos, registro do programa que capturam o trabalho da equipe e a localização. E, obviamente, como disse, uma conta HRH da TIM, que pode ser adquirida no register.theteam.org. Susan, shall we proceed? Yes, you can keep going. So you can ask this question in the chat if this is one of the questions, and people can answer in the chat. Ok. Então, para cada uma das sessões que vamos tendo, obviamente, para qualquer treinamento há algum espaço para avaliação do conhecimento, que é para vermos se estamos alinhados ou não. A primeira pergunta é quais mecanismos precisam reportar para o inventário de HRH. Então, o colega aí vai estar monitorando as respostas. Ainda não estamos a receber, por favor, caros participantes, podem escrever no chat as respostas a esta pergunta, com base no que tiveram entendido até então. Caro Belmiro, pode repetir a pergunta? Até então ainda não recebemos nenhuma resposta no chat. Quais mecanismos precisam reportar para o inventário da HRH? Até então, nenhuma resposta. Acredito que podemos continuar para podermos ter... Resposta. Todos os mecanismos que reportam no relatório de despesas, ou seja, no IR, que tem despesas associadas às aprovações do COP, também devem reportar. A avaliação, a segunda pergunta da avaliação do conhecimento, que tipo de equipe deve ser incluída? Parceiro Prime, subrecipientes, gestão do programa, equipe clínica e auxiliar que prestam serviços, outros funcionários que prestam assistência técnica e apoiam atividades não relacionadas com a provisão de serviços, ou todas as respostas acima. Temos máximo de 60 segundos, 1 minuto para responder. As respostas vêm chegando, uma diz parceiro Prime, outro F, outro todas, F, a maior parte das respostas vai todas a linha F. Ok, vamos ver. Sim, está correto. Todo o pessoal, todo o staff deve todas as respostas acima, todos o conjunto de staff aí. Querer saber de alguma forma suporte deve ser reportado e todos os que fazem parte dessa lista, obviamente, devem reportar. Então, F é a resposta correta. O pessoal que trabalha para os parceiros subrecipientes deve ser reportado no inventário de HRH. Opções A, outros dizem sim, algumas opções B, a maior parte diz sim, A,
Sim, a. Sim, a. A maior parte dos participantes vão com a linha A ou a resposta sim? Vamos ver. Resposta A, sim. Todo o pessoal sobre recipiente apoiado pelo PEPAR que trabalha para o mecanismo deve ser reportado. Deve haver submissão de um modelo por mecanismo de implementação que deve incluir informações do pessoal para o parceiro PRAM, assim como quaisquer subrecipientes. Outra pergunta. Quando os parceiros podem começar a submeter os modelos de inventário HRH para o ano fiscal 2022 no DATIM? Outros 3 de outubro, outros 1 de outubro, outros de outubro de 2002, outros a partir de 10 de novembro. As respostas são diversas, 1 de outubro. Vamos seguindo. Inventário segue o calendário de reporte do PEPFAR, standard, para qualquer 4. Então, a DATIM abrirá a 3 de outubro de 2022. Neste caso, abriu a 3 de outubro de 2022. Então, vamos entrar agora para a visão geral de elementos de dados chaves do modelo de inventário do HRH. O que mudou no modelo de reporte de inventário HRH? Temos aqui, apresentamos aqui que são os elementos, os campos novos, assim como aqueles que são os que foram expandidos ou aqueles que foram refinados, alterados ou melhorados. Novos campos, temos 6. Temos, primeiro, campo para designar o subrecipiente, caso seja empregue através de subparceiros de implementação. Um novo campo para identificar pessoal de nível nacional ou se baseado fora da unidade operacional. Campo para designar beneficiários primários de cada trabalhador. Campo para designar o pessoal primariamente a trabalhar a nível de comunidade. Campo novo também para designar pessoal primariamente a providenciar assistência técnica. Assim, um campo que solicita o total de compensação não monetária de cada trabalhador. Então, 2 campos foram expandidos. O campo que lista a área de programas para providenciar trabalhos de tratamento e cuidados e prevenção. A lista de gênero para incluir... A lista de gênero também foi expandida, onde já inclui opções não binárias e transgênero e outras opções. E também foi refinada a lista de títulos de emprego. Modelo de inventário HRH, temos no nosso lado esquerdo uma visão geral, um screenshot do modelo em Excel, em que mostram da parte de baixo, podem ver que existem 3 separadores. Então, no modelo final atualizado, tem agora 3 tabs. O primeiro tab, como podem ver, é do Cover Sheet. Cover Sheet é onde temos a visão geral. Depois temos o segundo tab, é o Staff List. É aí onde já incluímos os dados do cada um do pessoal de saúde, onde cada indivíduo entra, detalhes de cada indivíduo em cada uma das linhas, e também temos calculador de FTI, que é equivalência em tempo integral de cada trabalhador de saúde, que também iremos dar mais detalhes sobre esse FTI. Existem modelos de inventário de HRH designadas para cada unidade operacional. Cada mecanismo, como já falamos atrás, deve baixar, completar e submeter um modelo no DATIM. E vamos olhar em detalhe para esses 3 elementos aqui mencionados, cujos detalhes providenciamos agora. O Cover Sheet, que é o primeiro tab, que contém questões gerais sobre a unidade operacional, agência financiadora, os mecanismos de implementação. Então, aqui mesmo o capa, é mesmo o capa, e é folha de capa e mostra
obviamente, os dados gerais. Depois temos o segundo tab, que é da lista de pessoal, e o staff list em inglês. Como sabem, o modelo vem em inglês, então isto inclui, obviamente, lista detalhada de pessoal, de perguntas para cada membro do pessoal, que inclui, por exemplo, título, modelo de contratação, FTE por mês, despesas de pessoal, entre outros aspectos, e calculadora de FTE, como dizia, equivalência de tempo integral, contém uma ferramenta Excel de fácil utilização que vai calculando aquilo que é a média de FTE por mês para cada membro do pessoal. Então, vamos nos centrar principalmente na descrição dos elementos de dados no separador da lista de pessoal. Como sabem, é aqui onde, obviamente, neste tab onde incluímos já o grosso da informação. Nas outras é mais uma questão informativa, que não leva muito tempo, mas aqui é onde está a informação que interessa. Então, temos aqui a visão geral do modelo CavaSheet, como já tinha dito, é um modelo com dados gerais, onde ver um dado operacional, para o exemplo em específico é Camarões, podia ser Moçambique, Angola e outro país em que os colegas estão aqui presentes fazem parte. Completion date, completed by, ou seja, data em que foi completa a submissão e por quem foi, quem completou os dados constantes, o ID do mecanismo, o nome do mecanismo, o parceiro de implementação e seu ponto de contacto e informação geral. E depois, embaixo, temos os sub-IPs, como muito bem fomos dizendo, os sub-IPs vão submetendo os seus modelos, mas o Prime é que submete o geral. Então, por isso é que temos os sub-IPs aí. Então, é basicamente o que é contido no CoverSheet. Temos aqui a visão geral do tab Staff List, aquilo que é o principal, porque acolhe toda a informação. Está aqui boldado, voltamos mais uma vez a frisar que preenchemos uma linha por cada membro da equipe, todos os campos devem ser preenchidos, com exceção da hierarquia da team, este campo sombreado aqui azul. E tem aqui opções da lista suspensa, ou seja, temos aquilo que é drop-down menu, quando clicas numa célula, ele já abre datas de opções, então não há necessidade de escrever, isso é para garantir uniformização, porque posições podem ser referidas de formas diferentes em diferentes países, mas, obviamente, porque os dados são enviados para apenas uma entidade, há necessidade de ter esta coerência, então por isso é que muitas das opções vêm com a lista, então abre na lista e clica. E mais uma vez, o modelo não é para ser modificado, apenas é para providenciar a informação no modelo e nada mais. Então esta é a ordem das perguntas e dos elementos de dados que estão no separador da lista de pessoal. Temos 3 cores. Aquilo que não constava no ano passado, colocamos aqui como azul, e é aquilo que é de novo. Aquilo que expandiu-se, ou seja, melhorou-se de alguma forma, colocou-se a laranja, e aí, aquilo que não sofreu alteração é aquilo que está a preto e não boldado. Então, pode ver os elementos novos sobre recipiente, já tem a opção de indicar qual é o nome de parceiro de implementação, se a pessoa realmente apoia o trabalho na comunidade, se providencia assistência técnica, se é baseado fora da unidade operacional. Então, depois estes dados, obviamente, podem ver com mais detalhes e calma, aliás, quando fazer essa partilha do slide no formato PDF, podem ir com mais detalhes, mas o contexto aqui é de qualquer, o azul é o novo, segundo a legenda que temos à direita, o expandido é o laranja e o inalterado é o preto. Então, temos aqui exemplos de alguns dados, onde, por exemplo, em termos de perguntas, temos o novo aqui no subrecipiente, seleciona o nome do provedor de implementação. Temos na primeira linha, temos pergunta, descrição e notas. A primeira pergunta, número de registro, que é, obviamente, um campo alfanumérico,
onde colocamos o número que é atribuído a indivíduo. Para este caso, a USAID não recomenda o preenchimento deste campo. Temos também a segunda pergunta, quer só saber se a pessoa é empregada através do parceiro principal ou subrecipiente. Neste caso, temos que indicar se o parceiro de implementação Prime ou subrecipiente contratou a trabalhadora apoiado pelo PEPFAR, PEPFAR dizia. E no âmbito desta pergunta, se o indivíduo estiver a trabalhar tanto para Prime assim como subrecipiente, temos que selecionar o empregador primário. Na pergunta nova, sobre subrecipiente, selecionar o nome da IP, se a pessoa em causa for empregada através de um subrecipiente, então deve selecionar o nome parceiro de implementação a partir do menu suspenso. O menu suspenso é aquele menu que depois dá as opções. Temos uma pergunta que foi expandida, esta que é relacionada à questão do gênero. Então, aqui seleciona-se o gênero do trabalhador apoiado pelo PEPFAR. Foi expandido porque agora tem mais opções, não só masculino e feminino, temos transgênero, não binário, outro ou então não sabe. Elementos, cargos de emprego. Esta foi um dos sítios onde também foi feita alguma refinação, foi feita alguma revisão. E aí nesta coluna Employment Title, temos a lista suspensa. Quando clicamos na lista suspensa, abre esse conjunto de opções. Então devemos ver qual é o cargo que se aplica, selecionamos o cargo. E também aqui há uma observação, é que os cargos às vezes podem não corresponder exatamente ao cargo oficial do indivíduo, então temos que selecionar aquilo que melhor descreve aquilo que é o cargo oficial do indivíduo. Não é possível colocar todos, exaustivamente todos, então caso não tenha, vamos para aquilo que mais se aproxima. Mais uma vez, cada membro apenas uma linha, então esta é a linha suspensas. E também todos os títulos estão definidos no manual. Existe um manual de inventário da HRH, então, caso queiramos entender o que cada um faz em detalhe, pode-se recorrer a este manual. Uma chamada de atenção é que o título deve refletir o trabalho que está sendo feito e não qual é a formação que a pessoa teve, foi formada em quê. Então, essa é uma das coisas também que tem que se tomar a devida atenção quando estamos a escolher o título de emprego. E temos um exemplo embaixo. Se uma enfermeira, por exemplo, que fornece serviço de mentoria e não serviços de enfermagem, deve ser reportada no modelo como uma mentora, não uma enfermeira. Na verdade, é uma informação, não uma pergunta. Ou seja, uma enfermeira que fornece serviço de mentoria e não serviço de enfermagem deve ser reportada no modelo como mentora. Ou seja, ela é enfermeira, mas neste momento está a fazer trabalho de mentora, então é assim como deve ser reportado. E não de acordo com aquilo que é a formação ou o treinamento que teve. Então, aqui é uma visão geral dos títulos de emprego. Temos várias categorias, temos aqui a categoria de cliente. Essas são categorias também de despesas de Expenditure Reporting, ou seja, ER. Então, tínhamos feito menção dessa nota aqui embaixo, sempre que vem ligando HRH e ER, significa que há uma relação entre os dois. Então, temos aqui a categoria a clínica, auxiliar e outras equipes, e os vários cargos de emprego. Como disse no slide passado, existe um manual onde tem a lista completa, as definições de cada um desses cargos. Então, estes são os únicos elementos que nós iremos selecionar no modelo. Aqui, os cargos de emprego. E mostra, no caso de outra equipa, mostra que o pessoal de gestão está apenas circunscrito a esses primeiros 6. Nós podemos ver aqui neste retângulo. A avaliação do conhecimento.
Você tem um médico treinando para trabalhar para o seu programa como consultor técnico para cuidados e tratamento. Devemos selecionar doutor ou assessor técnico como cargo? Temos um médico treinado para trabalhar para o seu programa como consultor técnico para cuidados e tratamentos. Devemos selecionar doutor ou assessor técnico? 1 minuto. 30 segundos, na verdade. Porque temos muitas outras perguntas. As respostas vêm aparecendo. B, assessor técnico. B, assessor. B. Pois. Qual parte vai para o B, assessor técnico? Assessor técnico. A resposta é correta. Devemos selecionar um título de trabalho com base no trabalho para o qual a pessoa foi contratada, não com base em seu nível de educação ou qualificações. Está correto? Modo de contratação. Vocês podem ver que estamos a ir de linha em linha. Antes estávamos na coluna E, que é cargo de emprego, agora estamos na coluna F, que é modo de contratação. E aqui, obviamente, temos que mostrar qual é a modalidade de contratação para o indivíduo, em caso, o que é que melhor reflete. A primeira opção é salário, que é definida como a compensação dada pelo PEPFAR para trabalhadores que são empregados por um salário ordenado. Contrato, segunda opção, remuneração que não seja para um trabalhador que não seja empregado diretamente para um parceiro de implementação, mas contratado para prestar serviços. Então, aí selecionamos como contrato. E temos aqui a nota que inclui trabalhadores apoiados pelo PEPFAR que recebem subsídio. Então, colocamos aqui como modalidade de contrato não monetário, apenas é definido como remuneração para trabalhadores, mas que é fornecida de uma forma de compensação que não envolve dinheiro, ou seja, não monetária. Isso inclui recargas, ou seja, cartões telefônicos, reembolsos de viagens, refeições, etc. Ou seja, estas pessoas, para além dessa compensação monetária, não recebem qualquer outra forma de compensação do PEPFAR. E deixamos uma observação que estes campos são mutuamente exclusivos. Se um indivíduo recebe um salário e uma remuneração não monetária, temos que apenas selecionar o salário como uma forma de contratação, porque não há como selecionar duas opções. Então, temos o exemplo de duas perguntas, por exemplo, para o pessoal do Ministério de Saúde ou destacado para o Ministério de Saúde. Aqui indicamos se o indivíduo é apoiado pelo mecanismo de implementação, é oficialmente designado como funcionário do Ministério de Saúde do governo ou é destacado para servir nessa qualidade. Outra pergunta é mês de trabalho no ano passado. Então, aqui indicamos o número total de meses em que o trabalhador apoiado pelo PEPFAR trabalhou durante o último ano fiscal do governo americano, que sabemos que é de 1 de outubro a 30 de setembro. Temos algumas notas para aqui dos meses de trabalho. Se trabalhou durante parte do mês, então conta-se o número de semanas trabalhadas no mês parcial. Não é necessário contar o número de dias e devemos incluir uma casa decimal, depois tem exemplos para isso. Se tem um exemplo abaixo, se um médico, por exemplo, trabalhasse 3 semanas no mês, isso seria contado como 0,75. Não é necessário subtrair dias de férias regulares ao calcular, contar os dias de férias pagas como trabalho. Temos aqui outra coluna que é Average FTE per month, ou seja, a equivalência em tempo integral, que é uma maneira de entender e medir o tempo do pessoal quando o número de horas trabalhadas varia por cada trabalhador. Devemos inserir a percentagem média de equivalência de FTE trabalhada pelo indivíduo por mês. Aqui inserimos textos livres, o valor é de 0 a 1.0 e é relatado como decimal, onde 0 não fez nenhum trabalho, é média por mês, e 1 é trabalho
em tempo integral por mês, devemos apenas inserir o FTE, que é reportado pela PEPFAR no mecanismo de implementação que está sendo relatado. Não relatar a equivalência em tempo integral por quando é apoiado pelo Ministério da Saúde ou outras entidades. Então, isto continua o mesmo em relação ao ano passado, por isso na legenda que vem inalterado. Temos aqui o exemplo de como funciona a calculadora de FTE. Para o pessoal que não trabalha tempo inteiro, por favor, utilize a calculadora FTE para o apoiar a incidir a média no campo FTE. Opção na calculadora FTE. Horas de trabalhadores PEPFAR geralmente se mantém constante por semana. Temos aqui um exemplo. Uma enfermeira trabalha 20 horas por semana a cada semana do ano. O FTE médio mensal é 0,5. Segunda opção na calculadora FTE, horas de trabalhadores PEPFAR geralmente se mantém constante por mês. Exemplo, um gestor de casa trabalha 50 horas todos os meses do ano. FTE médio mensal é 0,289. Horas de trabalhadores PEPFAR geralmente se diferem por semana no mês. Ou seja, todas as semanas do mês não são iguais. Temos o exemplo, um digitador de dados trabalha 40 horas por cada 3 semanas e 20 horas na última semana de cada mês. Então, o FTE médio mensal é 0,875. Horas de trabalhadores PEPFAR variam de mês para mês. Então, um cuidador de saúde comunitário trabalha 40 horas por mês, de janeiro a março, mas não trabalha pelo resto do ano. Então, o FTE médio mensal é 0,059. Então, estes exemplos assumem uma semana de trabalho equivalente a 40 horas, o que significa que é 8 horas por dia, e isso pode ser ajustado usando a linha 4 da calculadora FTE. Então, aqui damos uma visão geral da calculadora FTE, em que do lado de esquerdo mostra toda a página, enquanto que do lado direito fazemos uma amplificação essa ampliação do lado da primeira parte, ou seja, do lado esquerdo, que compreende a opção 1, e mostra onde é que devemos entrar. Por exemplo, aqui neste espaço azul, metemos o número de horas típicas por semana. Há casos em que horas semanais uma semana completa é 40, outros casos 36, então colocamos aqui. Depois, no local amarelo, colocamos número de horas por semana e depois no campo a verde, automaticamente teremos qual é o FTE, a média de FTE mensal deste trabalhador. Então, saímos do FTE da coluna I para a coluna J que é uma nova coluna, como vem aqui na legenda novo. Apoio primário na comunidade. Primariamente, apoia trabalho na comunidade. Isto refere-se ao pessoal responsável por apoiar atividades fora das unidades sanitárias ao nível das comunidades, por exemplo, mobilização social, saúde e educação, e tem alguns exemplos desse pessoal de base comunitária, que pode incluir trabalhadores de base comunitária, educadores de par, mentores de DREAMs, mobilizadores, facilitadores comunitários, assim como facilitador de prevenção contra HIV e abuso sexual. Vamos para a próxima coluna. Isto manteve-se inalterado, que é para aqueles que trabalham em vários sítios, ou seja, a equipe móvel. A definição é, obviamente, os trabalhadores apoiados pelo PEPFAR que fornecem serviços em vários centros de forma regular.
Então, aqui devemos digitar sim ou não para cada equipe individual. Colocamos não, por exemplo, se a equipe individual não fornece trabalho em vários centros. Isso inclui trabalhadores que ocasionalmente ou raramente fornecem serviços para mais de um local, pois o trabalhador fornece serviços para mais de um local regularmente. Então, colocamos sim se a equipe individual trabalha em vários centros. A equipe móvel está associada apenas a áreas de programa a nível dos centros, deve ser reportada ao nível do PSNU. Vamos ver essa definição nos próximos slides. A equipa móvel também está associada apenas aos centros. Um membro da equipa que trabalha em comunidade ou entidade acima dos centros deve responder não. Fica claro que a equipa móvel deve estar associada apenas aos centros. Coluna L, pessoal de apoio técnico. O que é isso? É aquele que está propriamente apoiam ou melhora a prestação de serviços, mas não interage diretamente com pacientes ou beneficiários em resposta às suas necessidades de saúde. Temos exemplos de assistência técnica, são workshops, por exemplo, para melhorar a capacidade técnica do pessoal, providenciar assessoria em temas específicos, estamos a falar de monitoria e avaliação, gestão de cadeia de suprimento, financiamento para a saúde, etc. Então, aqui é uma nota que todos os indivíduos acima mencionados que facilitam ou reforçam, principalmente os provedores de serviços, devem selecionar sim é a resposta a esta pergunta. Coluna M. Posição se a posição é baseada fora da unidade organizacional. Aqui devemos indicar se está primariamente baseado fora da unidade operacional. Estes trabalhadores internacionais, como pessoal baseado nos Estados Unidos, gastam, por exemplo, porção do seu tempo apoiando o mecanismo de implementação. Então, devem deixar todas as colunas de hierarquia geográficas em branco, a não ser que estejam apoiando numa região específica do PEPFAR, onde, nesse caso, deve selecionar o país em SNOU. Isso já na coluna N azul. Temos aqui exemplo, o pessoal que trabalha numa posição baseada fora da unidade operacional deve selecionar as áreas de programas above site ou program management. Pessoal que trabalha numa posição fora da unidade operacional deve selecionar acima do local ou área de gestão de programas. Isto manteve-se inalterado, que é a hierarquia geográfica da TIM. Aqui devemos selecionar a componente hierárquica, que corresponde ao local principal onde o trabalho foi executado. No caso que trabalha-se em vários locais, temos que indicar onde passa a maior parte do tempo, ou seja, a maior parte do trabalho foi realizada. Se também o trabalho foi dividido, temos que escolher um. Aqui é uma nota que deixamos que deve-se preencher o formulário da maior área geográfica, que é a coluna à esquerda, e menor. Para menor, vamos ver os próximos slides para determinar como reportar cada tipo de pessoal. As componentes das hierarquias em todos os modelos são unidade operacional, regional apenas, SNOU 1, PSN1, temos a comunidade, conforme somente descrito no modelo, e também ao mais baixo nível é a unidade sanitária. Então, temos aqui alguns exemplos de definições: OU, unidade operacional, um país ou região, SNU, unidade subnacional, uma área geográfica menor que a do país ou região, PSNU, que é SNU prioridade, é a unidade a nível geográfico em que as metas do programa PEPFAR são definidos. A comunidade é uma área, unidade geográfica superior ao nível dos centros e às vezes equivalente ao PSNU. Centro é o CNU mais baixo na hierarquia da TIM. Então, este é o exemplo da hierarquia da TIM no Malau. Temos unidade operacional, SNOU, ou seja, área geográfica que está abaixo da unidade operacional, temos 4 neste caso. Malau, por exemplo, é unidade operacional. SNU 3 é a comunidade.
4 centros de saúde. Então, aqui está a mostrar os 3 modelos diferentes de modelos de coleta de dados da HRH. Temos o DATI número 1, que combina colunas PSNU e comunidades. Que está em Botsuana, Camarões, nestes países que têm à direita. O modelo 2, que separa colunas PSNU e comunidades. Modelo 3, que é regional. É modelo regional que mostra apenas colunas SN1. Então, podem ver que é mesmo a nível de região, Ásia regional, região do hemisfério ocidental, região da África Ocidental. Então, esses são os 3 modelos. Exemplos de localização de trabalhadores. Cada entrada deve conter a hierarquia de ANTI até o nível apropriado. O nível apropriado é baseado na localização do trabalhador. O local de trabalho é definido como onde o indivíduo realiza o seu trabalho. Então, temos aqui o exemplo de hierarquia da TIM, que é unidades operacionais com PSNU ao nível de comunidade. Temos aqui as várias opções. A primeira coluna mostra qual é o local de trabalho. Se trabalha, oferece suporte a vários locais. Depois temos já as hierarquias em termos de locais geográficos. Local de trabalho nacional e militar, oferece em vários locais, não. SNU, sim. Comunidade, não. Instalações, não. Acima dos trabalhadores do local, oferece a vários locais, não. Tanto para SNU1 e comunidade, qualquer combinação válida de seleção geográfica acima dos centros é permitido. Está ao nível das instalações, os centros não. Comunidade apenas colocamos sim para SNU1 e PSNU. Para os centros móveis, trabalham obviamente em vários locais, estão presentes no SNU1, PSNU1, e não nos centros, porque são unidades móveis. E para a questão da assistência técnica em um centro, estão sim nos centros, a nível da comunidade e a nível do SNU1. Então, o exemplo também aqui damos do opção 2 da hierarquia que mostramos no slide antepassado, em que vamos mostrando pelo nível nacional e militar, acima dos trabalhadores do local, da comunidade, como é que é a questão dos trabalhadores móveis e com base nos países em que estão à direita, vão mostrando quais são as opções aplicáveis, sim ou não. Esta é a opção 3, já de nível regional, que também mostra aqui os exemplos dos locais de trabalhos da primeira coluna e como se aplica em termos de opções para nível regional e o preenchimento como é feito. Então, vamos agora passar para o nível de avaliação de conhecimentos. Para trabalhadores comunitários não ligados a locais específicos, como responderiam à pergunta? O pessoal trabalha ou apoia a múltiplos locais? Vamos dar 15 segundos. Até então recebemos sim e B. Duas respostas. Sim, sim, A. No Q&A, B, alguns B, outros sim, outros B. Podemos prosseguir? B, sim. Ok. A resposta correta é B. Não, os funcionários que trabalham apenas na comunidade e não estão vinculados a nenhum centro devem responder não. Esta pergunta tem como objetivo
capturar os trabalhadores baseados em centros que se movem em vários sítios do centro. Parei de transmitir? Iva? Sim, Parei de transmitir? não, peço para pôr a transmitir e ainda está no slide 1. Peço para ir lá para o slide em que estávamos, conhecimento, mais para baixo. Okay. So Meryl, you were on slide number 53. 53, thank you. No problem. Ok. Então, agora só vamos olhar para as áreas primárias do programa. Esta é a coluna U, já passamos as colunas das localizações geográficas, obviamente. Aqui temos que selecionar a área principal do programa PEPFAR. Desculpa, aqui selecionamos a área principal do programa PEPFAR que o funcionário apoia. Opções são se o indivíduo oferece suporte a várias áreas do programa, seleciona aquela que ocupa a maior parte do seu tempo. Se o indivíduo, por exemplo, apoia 2 áreas de forma igual, então tem que selecionar uma para reportar, a outra pode ser listada na secção de comentários, se desejado. Então, são 2 áreas, sempre tem que escolher, obviamente, uma, porque como temos estado a dar ênfase, apenas tem lugar para uma opção e cada linha é para dados de apenas um indivíduo. Então, mas existe a coluna de comentários em que podemos colocar lá dados adicionais e relevantes, que é para providenciar a contextualização. Também faz menção que apenas os trabalhadores que apoiam o trabalho em uma comunidade ou centro podem selecionar uma área de programa no nível do local, de acordo com a definição de classificação financeira do nível do local. Então, todos os outros devem selecionar uma área de programa above site. O veto as descrições vêm mesmo em inglês. Então, esta é a visão geral das áreas do programa atualizados. Temos a nível do site, ou seja, a nível local. Temos acima do nível do site, que é aquele above site que estávamos a fazer menção, nas várias áreas de prevenção, a nível do site socioeconômico, testagem, cuidados e tratamentos, que para cada uma das áreas mostram um conjunto de atividades. Temos comunicação, por exemplo, na prevenção a nível de site, programa de preservativos, tratamento assistido, prevenção primária, a nível de cuidados e tratamentos ainda a nível de site. Temos serviços clínicos, laboratórios, cuidados e tratamento geral, a nível do above site, a nível do local, também temos um conjunto de atividades, que é segurança, fornecimento de site, de sangue, dizia, fortalecimento de sistemas de laboratório, fortalecimento de gestão financeira pública, ambiente político, leis e regulamentos. Então, este é o resumo das categorias de emprego e área do programa. Então, novamente, os locais de trabalho temos aqui à esquerda, e as áreas primárias do programa à direita. Os locais de trabalho já fomos ver nos outros sites, acima do nível de site, comunidade, pessoal móvel, que está a atender por vários locais, para além do centro, e também tem um centro, e depois temos as 2 hierarquias de acima do nível do site e no nível do site. Então, aqui temos que está-se a dar o lembrete aqui nesta estrelinha que a categoria de emprego já foi selecionada no modelo. Então, notas importantes sobre a área primária do programa. Se temos um trabalhador que é apoiado pelo PEPFAR e trabalha mais de uma área de programa, então deve escolher qual é a área primária do programa. E também deve haver um relatório de efetividade em tempo integral para todo o trabalhador, não apenas da área do programa.
E temos aqui o exemplo, digamos que está a reportar uma enfermeira em tempo integral que gasta 3/4 do tempo em cuidados de tratamento e 1/4 do tempo em testes. Então, e a despesa total anual é de $2.500. Você reportaria este trabalhador em uma linha no modelo. Área do programa primário, cuidado de tratamento, FTE é 1, porque está a tempo inteiro, e despesa 2.500. Vamos para a outra linha. Esta linha é do beneficiário primário. Aqui devemos indicar o beneficiário primário dos serviços prestados por este trabalhador, ou seja, a pessoa que estamos aqui estamos a reportar na linha a quem que ele está a servir, e tem um conjunto de opções, obviamente, nesta linha, e conforme vem na legenda, este também é uma coluna nova. Então, temos uma série de opções, mulheres, homens, jovens, adolescentes, população não alvo, crianças órfãs e vulneráveis, populações prioritárias, população-chave, mulheres grávidas e em amamentação. Então, também temos há um guião detalhado de cada beneficiário primário no manual que fizemos a menção, que pode ser lá para depois ter as definições desses vários beneficiários. Então, outra coluna, mas essa manteve-se inalterada, que é essa provisão dos serviços é feita diretamente para beneficiários. Então, devemos escolher se fornece diretamente para os beneficiários. Então, temos a opção provisão de serviço direta, SD. Aqui as atividades envolvem interação direta com beneficiários, que podem ser definidas como interações por pessoais ou por meio de outros meios. Temos a não provisão de serviços, NST, como a segunda opção, que tem a ver com não entrega direta de serviços, e que é aplicável a outra equipa e que inclui gestão de programas. E temos uma nota no último bullet, que podem existir casos em que os funcionários prestam serviços diretos e não provisão de serviços. Então, para reportarmos isso, devemos selecionar o tipo de interação que o trabalhador deve fornecer com mais frequência. Este coluna X também manteve-se inalterado. Se no ano passado providenciou algum tipo de apoio à resposta do Covid-19, então aqui devemos indicar se o indivíduo apoiado provê os serviços específicos de Covid-19 em algum momento durante o período de reporte. Devemos apoiar também a resposta ao Covid, deve incluir provisão de serviços como testagem, administração de vacinas, e também pode incluir apoio administrativo, obviamente, como desembolso de fundos para a resposta ao Covid. Elementos de dados de modelos, neste caso, gastos. O inventário da HRH coleta despesas, que é o mesmo que o relatório de despesas. Despesa é quanto foi gasto no último ano fiscal com um trabalhador apoiado pelo PEPFAR. Obviamente que o inventário da HRH não coleta salário anual, e coleta as despesas de 2 colunas, ou seja, soma da despesa do PEPFAR, que incluem os benefícios adicionais, o que chamam de fringe benefits, e despesas extras anuais do PEPFAR, assim como despesas anuais não monetárias. Temos a coluna Y também, que manteve-se inalterada.
que devemos, que é da soma das despesas anuais do PEPFAR, incluindo despesas adicionais, que é o fringe. Aqui temos que incluir o valor total com a remuneração do indivíduo que estamos a reportar, mas temos que excluir todas as despesas extras e não monetárias durante o ano fiscal. E temos aqui a nota que todos os salários, vencimentos, taxas de contrato e outros pagamentos feitos a funcionários entram aqui. Todos os dados das despesas do PEPFAR devem ser reportados em dólares norte-americanos e, obviamente, inclui despesas de 1 de outubro a 30 de setembro de 2022. Voltamos a ter aqui a chamada de detecção, que está a fazer-se uma ligação HRH a ER. Despesas extras, ou seja, fringe expenditures, que é o valor total gastos na coluna Z, neste caso, em benefícios adicionais de funcionários individuais, que inclui despesas não monetárias, isso em dólares norte-americanos. A margem pode incluir o custo da parcela do empregador e deve excluir quaisquer benefícios extras que não estão incluídos como parte da taxa de custo indireta aprovada. Então, isto inclui também as despesas de 1 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022. Visão geral das despesas anuais extras do PEPFAR. Quais são? Aqui mostra-se a diferença, o que é que está incluído, o que é que não está incluído. O que está incluído, obviamente, são remunerações não humanitárias que são pagas aos funcionários, benefícios na remuneração, benefícios extras, benefícios adicionais na forma de contribuição do empregador, outros custos permitidos para benefícios adicionais, enquanto que não está incluído subsídios, compensações em dinheiro, bônus ou pagamentos com base no desempenho, financiamento para a construção ou reforma de moradias para trabalhadores e custos de benefícios adicionais que foram classificados como indiretos. Então, isto não está incluso. Então, agora vamos para a coluna AA, que é gasto PEPFAR não monetário, excluindo os benefícios adicionais. Aqui incluímos o valor total em gastos não monetários, temos que excluir os benefícios adicionais, a moeda são os dólares americanos. E, obviamente, esta coluna, este campo é mesmo para capturar dados de indivíduos que o PEPFAR conta para a implementação das atividades do programa, mas que não estão a receber compensações monetárias. Ou seja, não recebem salários, nem estipêndios, mas contribuem de alguma forma. E faz-se nota que inclui pessoal não pago como voluntários, que não recebem, mas ao invés recebem alguns incentivos, como recargas, bens para casa, reembolsos, etc., para uso pessoal. Isto, obviamente, não inclui provisões, equipamentos, outros recursos necessários para desempenhar suas funções. Então, aqui temos o resumo de contratação e despesas para trabalhadores assalariados. Temos os vários 3 cenários: trabalhador assalariado, trabalhador que recebe um subsídio adicional menor, mas é assalariado também, e que recebe um valor monetário adicional. Modo de contratação, obviamente, que é salário. Soma das despesas anuais do PEPFAR, incluindo, essa na coluna Y, incluindo os benefícios adicionais. Para o trabalhador assalariado é apenas despesa salarial, que reporta-se lá, mas quando recebe um subsídio adicional menor, inclui despesas adicionais de subsídios. Mas quando é assalariado e um valor monetário adicional, apenas colocamos as despesas salariais. Para a coluna Z, despesas marginais do PEPFAR, para as 3 opções, 3 cenários, colocamos as despesas marginais. Para o caso de gastos anuais não monetários do PEPFAR, obviamente não é aplicável para o trabalhador assalariado, a opção 1, opção 2. Então, para a opção 3, temos que fazer uma estimativa da compensação não monetária.
Então, aqui é para a questão de o mesmo exemplo para trabalhadores contratados. Primeiro é trabalhadores assalariados, trabalhadores contratados. Também vem os vários cenários para as 4 opções. E para trabalhadores que não têm nenhuma compensação não monetária, então o modo de contratação é apenas não monetário, e na coluna AA colocamos a estimativa de compensação não monetária. Então, neste momento vamos abrir o painel para possíveis perguntas que o colega da USAID vai poder sanar antes que entremos para a demonstração do modelo de inventário com exemplos do pessoal. Well, Miro, so if you could just let people know, we have a number of questions that we've answered in the Q&A, so they can actually go into the box and check the questions and the answers in there. So I think we're going to go ahead and keep doing that because we're getting quite a number of questions. So that'd be the best way for us to do that. So we can skip ahead and go into the next section if you don't mind. Ok, então as perguntas que estão sendo feitas na caixa de Q&A, perguntas e respostas estão sendo respondidas também na plataforma, então podem ir diretamente para lá para ter para clarificação. E vamos continuar. Agora vamos passar para a demonstração do modelo de inventário com exemplos de pessoal. Temos aqui estes vários cenários de A até G. Como disse, estes slides vão ser passados para, assim que terminar, junto com a gravação, vamos partilhar esse slide, então vamos apenas percorrer os primeiros 2 exemplos e os restantes depois podem ver com mais vagar na apresentação PowerPoint que vamos partilhar. Então temos o exemplo, cenário pessoal A, que é provisão de serviços direto em um único centro. Então, à esquerda temos o exemplo de uma história hipotética, não é? Cujos dados depois nós usamos para no preenchimento da coluna HRH Inventory. Aqui na coluna esquerda é a coluna do modelo, e na segunda é como iríamos preencher em relação ao cenário que apresentamos. Então, o primeiro cenário é uma enfermeira trabalha em tempo integral durante o ano em uma instalação apoiada pelo parceiro de implementação. Ela foi contratada no início do ano para fornecer serviços de cuidados e tratamento de HIV e recebe seu salário diretamente do parceiro Prime. No ano passado, ela foi solicitada a desviar parte do seu tempo para se concentrar nos testes COVID. Suas despesas salariais totais ao longo dos 12 meses foram de $11.000 e seus benefícios adicionais totalizam $1.820. Então, como é que iríamos preencher no modelo? Então, na coluna, iremos ver na opção se é empregado por meio de Prime ou subrecipiente. A resposta seria para Prime, ou seja, parceiro principal. Gênero, já diz o texto enfermeira, feminino. Título de trabalho, clínica, enfermeira. Modo de contratação é o salário. É funcionário do Ministério de Saúde ou destacados pelo Ministério de Saúde? Não. Mês de trabalho no ano anterior, 12. FTE médio por mês, 1.0. Primariamente apoia trabalho na comunidade? Não. Trabalha ou dá suporte a vários locais, ou seja, equipa móvel? Não. Pessoal da assistência técnica? Não é. Posição baseada fora da unidade operacional? Não. Nível de SNU a reportar é todos os SNUs abaixo de e incluindo centros. Então, o cenário área de provisão de serviços direto é 1%. Cenário ainda é sobre a entrega de serviços numa única instalação.
Uma enfermeira trabalha em tempo integral durante todo o ano em uma instalação apoiada por parceiro de implementação. Ela foi contratada no início do ano para prestar serviços gerais de tratamento, de prevenção e tratamento do HIV e recebe seu salário diretamente pelo parceiro principal de implementação. No ano passado, ela foi convidada a desviar parte do seu tempo para se concentrar nos testes Covid-19. Sua despesa salarial total nos 12 meses foi de $11.000 e sua despesa anual marginal totalizou $1.820. Então, a área primária do programa é nível sítio, tratamento e cuidados geral, beneficiário primário, população não visada, presta serviços diretamente aos beneficiários, entrega direta de serviços. No ano passado, prestou apoio à resposta à Covid, sim. Soma das despesas anuais do PEPFAR, excluindo despesas adicionais não monetárias, $11.000. Despesa anual fringe PEPFAR, $1.820. E despesas anuais não monetárias do PEPFAR, incluindo fringe, $0. Então, esta é como deveria se preencher corretamente neste cenário. Temos também cenários B e C até o cenário F, como tínhamos dito, mas depois podem rever cada um dos cenários. Então, vamos passar rapidamente por esta avaliação de conhecimento, em que pergunta é: você emprega um administrador de instalações que supervisiona a equipe e gere o fluxo de trabalho, mas não vê os clientes diretamente. Esta pessoa seria reportada como provedora ou não de serviço? Até então, nenhuma resposta. B, temos o Batista com o B. B, o Eurico Sive, Antônio Mandara B, Dorcas B, Fábio, a maior parte dos participantes já tem alguns A, Assunção Lopes vai para A, B, A, Florência Moisés também é A. Podemos prosseguir. Então, perguntas e respostas. Desculpa, Belmiro, faltou responder à pergunta anterior. A resposta é B. Não entrega de serviço. Esta pessoa não está prestando serviço diretamente aos clientes. Vamos agora passar para a visão geral do reporte no Datim. Então, temos aqui as principais datas que já tínhamos passado no cronograma, que é antes do 1 de outubro, no dia 3 de outubro, 10 de novembro, 1 de dezembro, 16 de dezembro. Antes do 1 de outubro, deve solicitar as contas expiradas. O Datim abre no dia 3 de outubro, 10 de novembro, prazo de submissão do 4º trimestre do ano fiscal. 1 de dezembro, aberto para limpeza para parceiros de implementação e recarregamento de relatórios. E 16 de dezembro, prazo de limpeza de dados ou resubmissão da TIM do 4º trimestre. Então, essas são as principais 7 etapas. Primeira, solicitar a conta. Segundo, baixar o modelo, esses que estivemos a percorrer. Completar o modelo, ir até carregar o modelo no Datim, corrigir quaisquer erros de upload, como falou-se no passado, que existirão erros que saem, e ir até o Data Approval e clicar em enviar para submeter com sucesso. Submeter para aprovação e aguardar a aprovação do modelo.
Então, este é o processo de como é que é feita a solicitação de uma conta no Datim. Tem que solicitar até 3 de outubro. E aqui neste slide depois vemos como se faz. Acessamos este website, register.datim.org. Selecionamos Request User Account on Datim. Então, inserimos os detalhes, nome, e-mail, unidade operacional, escolhemos Implementing Partner, escolhemos aceder a HRH, escolhemos o tipo de acesso, Data Entry, HRH Inventory e Submit Data e justificamos o nosso pedido. Para atualizar a conta da Datim, vamos para o mesmo website. Temos que selecionar Contact My Datim User Administrator About Something Else. Temos que inserir os nossos dados, nome, e-mail, unidade operacional, escolher aceder a Implementing Partner e pomos uma mensagem para o administrador. Tem um exemplo: atualize minha conta para obter acesso ao novo aplicativo de relatórios HRH. Então, esse é o processo de baixar e carregar o modelo. Então, como navegamos sobre ele? Primeiro, no canto superior direito do ecrã, aqui a vermelho, vamos para este menu Apps. Depois vamos e carregamos aqui onde está escrito HRH Processor. Aqui no processador HRH, selecionamos a unidade operacional, o ano COP, o mecanismo de financiamento, solicitamos o modelo de carregar, modelo HRH e o carregamento do modelo de HRH. Como fazemos o download do parceiro? Neste local que está a vermelho, clicamos nesse ícone Request Template no campo do status e salvamos o template ou o modelo no nosso computador. E, obviamente, este é o modelo que já percorremos, que deve ser preenchido, seguindo as instruções, onde submetemos um modelo por mecanismo. Este é o modelo de upload do parceiro. Clicamos neste botão Upload Template, selecionamos o documento e aguardamos o carregamento do arquivo. Clicamos no Upload HRH Template. Status do carregamento. Se for com sucesso, aqui no status, consegue ver a verde Success. Se houver um erro, não aparece o verde, mas sim o vermelho, inclui o número de erros, neste caso 1. Então, como é que se trata a questão dos erros? Validação de qualidade de dados são processados depois do upload e faz-se verificações, obviamente, lógicas. O modelo pode ser carregado quantas vezes forem necessárias para corrigir. À medida que vamos fazendo carregando, ele vai dizendo quais são os erros. E, obviamente, por causa disso, dessa necessidade de ir corrigindo, então é melhor não esperar até perto do deadline. Vamos fazendo a submissão com antecedência para garantir que todos os erros sejam corrigidos antes do prazo. Não se aceita a desculpa de que fiz dentro do prazo, mas depois tiver erros. Tem que se fazer com antecedência para assegurar que a tempo possa corrigir o que precisa ser corrigido. O modelo também deve ser aprovado em todas as validações antes que o parceiro seja capaz de enviar com sucesso. Como é que faz a questão da verificação da qualidade final? Temos que verificar se está completo, verificar campos incompletos, porque senão vão dar uma mensagem de erro. Verificar a lógica,
Vamos verificar as mensagens de erro que vão sendo listadas na tabela e que temos que corrigir para garantir que as entradas estão corretas, verificar a questão de duplicações e se há valores extremos, e a questão de hierarquia geográfica também é uma questão que não pode se deixar de lado. Envio final do modelo. Vamos por aqui para a Data Approval, para selecionar Dataset e Period. Então, usamos a aba View para ver todas as mensagens instantâneas que temos acesso. Usamos a aba Submit para ver quais mecanismos de implementação estão prontos para o envio. Selecionamos um ou vários, depois prosseguimos, conforme vem no screenshot. Então, temos aqui avaliações do conhecimento. Quando vejo a mensagem de erro, se algo no modelo de inventário de HRH foi... Quando verás, mensagem de erro, se algo no modelo de inventário for inserido incorretamente. Opção A, assim que você inserir os dados no modelo, os erros aparecerão em vermelho. B, ao tentar fazer carregamento para o aplicativo da TIM, você verá uma mensagem de erro. C, você será notificado sobre erros depois que o envio for analisado pela equipa da agência. A maior parte das opções é B. B. É A maior correto. parte delas B. B. Quando tentas fazer o upload para o aplicativo da TIM, você verá uma mensagem de erro, caso haja uma correção necessária para que o modelo seja aceito. O da TIM aceitará um modelo se houver mensagem de erro pendente, sim ou não? Mais uma vez B, a maior parte dos participantes a B. Está correto. Todas as mensagens de erro devem ser resolvidas fazendo alterações nos dados do modelo antes que o da TIM aceite o envio. Próximos passos. Todas as instruções e orientações, como falamos nos slides anteriores, podem ser encontradas neste link da team.zendesk.com. Tem dois lugares-chave, a primeira opção e a terceira opção, para encontrar orientações e instruções. Existe suporte técnico disponível, é só olharem para o canto inferior direito e clicamos, temos Submit a Request, onde podemos solicitar algum tipo de apoio. Orientações e instruções, temos o primeiro... Sim, o terceiro são estes aqui à esquerda, que é o PEPFAR Guidance, ou seja, e o da TIM Training and Tutorials, que tem uma série de orientações. Temos a manual com definições da HRH, das posições, como proceder e tudo mais. Próximos passos. Obviamente, antes de 3 de outubro, devemos submeter formulário para obter uma conta, prever os modelos e materiais de orientação. Esta apresentação vamos partilhar, a gravação também será enviada por e-mail. Perguntas diretas sobre o treinamento. Este treinamento pode ser enviadas para o e-mail que está ali no ponto 3. Questões específicas podem também para gestores da missão, podem ser enviadas. E, obviamente, a USAID estará a circular um guião de perguntas frequentes que irão atualizar durante todo o período de relatórios, irão distribuir pelas missões, porque as perguntas que um tem podem ajudar ao outro. E o último ponto, começar a reunir os dados necessários para concluir o inventário.
recomenda-se o upload antes do prazo devido, 10 de novembro, por causa dos erros que possam existir e assim possam tomar conta deles com devida antecedência. Muitíssimo obrigado. Qualquer questão, este é o momento. Obrigada, Belmiro. Fomos respondendo a algumas perguntas que apareceram aqui no chat ao longo da sua apresentação. Enquanto esperamos por algumas de insistência, vou fazer aqui um breve resumo de algumas perguntas que cá recebemos e as respectivas respostas. A primeira seria: devemos incluir os agentes de Estado que fazem as atividades recebem per diem ou ajudas de custo? Para esta específica, nós vamos pedir um bocadinho mais de detalhes. Então, tem o e-mail que apresentaste aqui no slide anterior, que é o hrh-reporting-helpdesk@usaid.gov. Pode fornecer mais detalhes que nós vamos responder a esta pergunta. Outra, os que têm as contas ainda ativas precisam requisitar novas contas também? Para esta, se você já tem uma conta da TIM, precisará apenas ter acesso ao aplicativo e ao processador HRH no da TIM. Mas se não tiver acesso, você precisará submeter um ticket, isto é, um request no helpdesk do DATIM, para dar-se acesso, preencher lá as janelas para que possa ter acesso. Receberão um e-mail automático se concluírem o processo de preenchimento e vão ter um feedback caso a conta tenha sido ativa. Outra pergunta era se é suposto colocarmos o nome dos nossos parceiros de implementação, os nossos ISPs, os nossos subacordos no cover sheet. E a resposta é sim, temos que sim colocar, não só o nome, você lá digitará o parceiro, o nome do Prime, isto é, a organização com a qual firmou o contrato de subacordo, e depois preencher a sua informação. Outra pergunta aqui era que o template que um dos participantes baixou a 27/9 não continha o espaço dos IPs. Para esta pergunta específica, solicitamos que volte a entrar na plataforma e fazer download do novo template. Caso não consiga ou tenha a mesma informação, que volte também a mandar um e-mail para o e-mail avançado anteriormente. Outra é quando o pessoal do Estado que se beneficiam de ajuda de custo, é a mesma pergunta da primeira que cá fizemos, então a resposta é a mesma e pedimos que mande o e-mail com mais detalhes para que possamos esclarecer em detalhes em relação a isso. A outra era da Nélia, que na coluna C, que para selecionar o nome do SAB, que é a organização de subacordo, o drop-down list não abre. Como fazer? Para esta, a coluna C é preenchida com nomes dos parceiros com os quais firmaram contrato, foram introduzidos naquela primeira página do cover sheet e precisam lá não somente incluir o nome, como também o seu, e atualmente, que é o e-number. E depois dos nomes introduzidos no cover sheet, esses automaticamente serão incluídos no menu da coluna C. Outra do Antônio Bares, que é um indivíduo que esteja a apoiar todo o programa de cuidados e tratamento, independentemente do sexo e a idade, ou outra informação. Qual seria a opção que devia selecionar para o primary beneficiary, isto é, o beneficiário primário? E a resposta seria a opção non-target population. Então, quando for a colocar o beneficiário primário, será esta. Outra do Batista é: se as linhas no ato do preenchimento tiverem terminado, o que fazer?
uma vez que não podemos ou não devemos modificar o template. Felizmente, para este ano, o template já tem linhas que devem funcionar até 10.000 filas. Então, acreditamos que para este ano não tínhamos esse constrangimento de não ter espaço para abertura, então o template já vem preparado para até 10.000 filas. Tendo em conta essa pergunta seguinte do Basílio Damião, tendo em conta que deve ser reportado em dólares, qual seria o câmbio a considerar? Os parceiros de implementação devem utilizar a taxa de conversão ou a metodologia que normalmente usam para reportar os relatórios financeiros à USAID. Então, pode ser dependendo de qual for o descrito no vosso manual administrativo financeiro, em que tem o câmbio médio do mês, ou o câmbio do dia, e etc., ou a combinação de todos os câmbios do primeiro mês até o último, que é de 1 de outubro a setembro de 30, e ter o câmbio médio. Essa é a metodologia que deviam usar, ou aquela que estiver plasmada dentro da organização, em termos de câmbio do dia e por aí em diante, e melhor pessoa para vos dar esse suporte ou dar essa informação cambial é o vosso gestor de administração e finanças. Outra é para os ativistas que recebem subsídios ou alguns subsídios, e para além disso recebem outro subsídio de transporte e comunicação, são considerados salários ou contratos? Então, se os subsídios de transporte ou os subsídios de comunicação são para transporte e comunicação relacionados com o trabalho desses ativistas, então não precisam de ser inclusos no modelo HRH. Agora, se o indivíduo ou se o ativista recebeu salário ou um subsídio ou uma compensação não monetária para o uso, exemplo, recebeu um cartão SIM pode ser de qualquer rede que estamos aqui a usar no país, ou recebeu uma bicicleta como pagamento, então estes devem estar inclusos no modelo HRH. E as últimas duas, se partilharíamos esta apresentação, a resposta é sim. Até amanhã de manhã partilharemos as perguntas e respostas, bem como a apresentação e a gravação deste webinar. Para além disso, tem esta linhagem de perguntas e respostas que também serão partilhados até amanhã de manhã. Obrigada, Belmiro. Vou lá ver se tem mais alguma pergunta e resposta. Tem aqui. Is there any intention for those who did not request? Jason, this is for you. I think you can read it, but I can read it for you. Is there an extension for those that did not request access by October 3rd? You can answer in English, so I will translate it. Sure. No, that's a standard submission deadline of November 10th. There isn't an extension, but you can request Datum accounts at any time. So it's open to request accounts now. So that hasn't ended, but we all have the November 10th submission deadline. A resposta é não, não há espaço para se fazer a extensão, contudo, pode-se sempre pedir ou abrir-se uma conta da TIM, mas em termos de extensão, após 3 de outubro, a resposta é não. Para o Marcos Leighton. But I think since Mark Leighton writes in English, he already understands in English your answer, so I was translating to other participants who speak Portuguese. Okay, perfect. A pergunta do senhor Marcos Leighton é se haverá uma extensão para os que não solicitaram acesso até o dia 3 de outubro. E a resposta é não. Não haverá nenhuma extensão, contudo, a plataforma está aberta para o cadastro para qualquer outro colaborador ou colaborador do IP que queira ter uma conta da TIM. E, Belmiro, acredito que essas são todas as respostas. Não tem mais uma. Deixa eu só espreitar aqui no chat. Já não tenho acesso ao chat. Não tenho acesso ao chat. Então, do meu lado é tudo. Belmiro, passo a palavra para si. Não, desculpa, tenho o chat aqui. Eu é que fiz Só um instante.
Gostaria de abrir uma conta da TIM, ou a família pode entrar na plataforma Zendex, abrir um ticket, ter lá a forma. Contudo, amanhã, quando receber a gravação, terá o slide e o passo a passo de como poderá abrir uma conta no Datim. Caso seja ter dificuldade, não hesite em entrar em contato conosco, a SAP, ou talvez o seu como quem diz, o seu oficial do contrato USAID. Não estou a ver mais nenhuma outra. Não tem mais nenhuma outra, Belmiro. Passo a palavra para si. Belmiro? Está on mute. Obrigado, Iva, por esta sessão de esclarecimentos, de perguntas e respostas. Do meu lado, como apresentador, é tudo. Susan, Karen, from my side, I think that's all. All the questions have been answered, so I'll pass the floor through you. Perfect. Thank you so much, Belmiro, for putting on this presentation. Thanks to Jason for joining us. As a reminder, there are questions and answers that have already been submitted, and they're in the Q&A box, but we'll make sure that we output those as a document so that you can view those as well. And Eva, if you could just remind people, I've added the presentation to the chat. I'm going to go ahead and add it one more time before we close out so that everyone has it. Hold on one minute. Ok. Susan agradece primeiro a todos pela presença, segundo a USAID, PEPFAR e não só ao Jason e Belmiro que ajudaram neste processo de apresentação desse webinar. Tem a apresentação, se puderem baixar agora, a Susan deixou disponível aqui no chat, podem desde já baixar e ter acesso a ela. Não obstante, esta apresentação amanhã terá uma gravação e terão também as perguntas e respostas deste webinar. Perfect, thank you. And Jason, do you have any last comments or anything that you'd like to share with our attendees today? Sure. Thank you very much, and thanks everyone for attending and for a wonderful presentation. I think some of the some resources I do want to share is we do have the HRH Inventory Help Desk, which if you have specific questions, please do not hesitate to send an email describing your question, and we'll respond as quickly as we can. We also want to encourage everyone to download the templates and begin to fill them out sooner rather than later. And also, there's no limit to the amount of times you can upload your submission in order to see different potential errors and flags for review. So just recommend not waiting until close to the November 10th submission deadline, but start now and upload as frequently as you need, and also utilize the resources of that HRH Inventory Help Desk email account. We're here to help and support this process. Thank you. O Jason agradece pela vossa interação, pela apresentação, contudo, deixa aqui uma chamada de atenção. Para qualquer questão, qualquer dúvida, por favor, entre em contato através do e-mail que a Susan deixou cá disponível, que é o hrh-reporting-helpdesk@usaid.com, que eles farão todo o possível para poder responder ou esclarecer as vossas dúvidas em tempo útil. Outra questão é, iniciem desde já a ir à plataforma, fazer o download dos modelos disponíveis lá e começarem desde já a preencher aos modelos. Não há um limite de carregamento, então a recomendação é que possam carregar para desde já verem ou se tiverem algum erro, poderem comatar quanto antes para que possam cumprir com o deadline de submissão, que é 10 de novembro de 2022. Obrigada. Thank you very much, and thank you, Eva, for all your help today. Have a great day, everyone.